47 minutos. O Jornal 100 houve candidatos, pré-candidatos a deputados estaduais ou federais com ligação com a nossa região de Campo Mourão. A entrevista, ela integra uma série de já realizadas e outras que pretende ouvir nomes da região que reúne aqui os 25 municípios, tem em comum uma defesa de pautas regionais conjuntas. E entre as áreas consideradas estratégicas, nós temos procurado abordar estão saúde, educação, infraestrutura, agricultura, o desenvolvimento econômico, integração regional. O entrevistado desta quarta-feira é vereador em Campo Mourão, chega à disputa pelo 8º mandato na Câmara de Vereadores, também já ocupou funções como o secretário de Assistência Social, diretor do PROCON, diretor-geral da Prefeitura, além de atuar como advogado, e também no rádio. Nosso entrevistado é o pré-candidato a deputado federal, Sidney Jardim. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia, Cid Sauer. O prazer é todo meu estar aqui à disposição sua, Donizete, do Cid e de todos os ouvintes aqui da nossa querida Música FM. Nessa quarta-feira maravilhosa, estamos aqui para fazer um bate-papo com vocês. Decisão de disputar, então, a Câmara Federal. 8 mandatos como vereador aqui em Campo Mourão. O que pesou para deixar o cargo, colocar seu nome para uma vaga na Câmara dos Deputados? Olha, Donizete, primeiro foi um convite do partido. O partido já me convidou no final do ano passado para ser candidato a deputado federal e durante esse ano houveram outros convites, outras conversas, reforços de convite. Então, atendendo um convite do meu partido, Cidadania, é um dos motivos principais que o meu nome está à disposição. Outros motivos seria a possibilidade de voltar a ter representação à região. Você sabe que hoje Campo Mourão e região não tem um representante na Câmara Federal. Com isso, a gente acaba vivendo de migalhas que outros deputados traz para Campo Mourão. É claro que tem deputado federal que traz uma ou outra emenda para Campo Mourão, mas é muito pouco nós ficarmos, por exemplo, com a Santa Casa recebendo 100 mil reais de emenda, 200 mil reais de emenda. Enquanto quando nós tínhamos um deputado que era da cidade, que era da região, era 8 milhões por ano que a Santa Casa recebia para funcionar. E entre tantas outras grandes conquistas, como o campo da Unespar e tanta coisa boa que aconteceu em Campo Mourão, quando a gente tinha deputado federal que corria atrás e trazia para Campo Mourão. Então, essa necessidade de ter representante federal novamente é outra motivação que me leva a ser candidato a deputado federal. E outra coisa é colocar em prática alguns projetos, algumas ideias, e eu tenho projetos, eu tenho ideias que eu quero colocar em prática e que eu não consigo colocar em Campo Mourão, às vezes pela limitação da lei. Por exemplo, você apresenta um determinado projeto aqui como vereador e daí vem um parecer dizendo que é inconstitucional, que eu não posso apresentar aquele projeto porque trata-se de lei federal e eu teria que ter uma lei federal, ou senão porque a capacidade não é do vereador, é um de deputado estadual, ou é do prefeito, ou é de deputado federal. Então isso eu quero colocar em prática. Um dos exemplos, um último projeto que eu apresentei, é um projeto estabelecendo que 10% de todas as moradias construídas no município fossem destinadas às famílias que têm crianças autistas. Hoje cresceu muito o número de crianças autistas na cidade e há necessidade de ter um cuidado especial com essas famílias, porque nós temos mães solos, nós temos família, pai e mãe, e que não tem condições de ter uma casa, que paga aluguel e que o filho autista, às vezes a mãe tem que ficar em casa para cuidar, o pai tem que ficar em casa para cuidar. Existe uma dificuldade muito grande, a gente precisa ajudar essas pessoas. E eu tenho projetos como esse, tantos outros projetos que eu tenho, que há parecer de que tem que ser nacional, de que não pode ser um projeto de um vereador aqui em Campo Mourão. Então eu quero colocar isso em prática, eu quero levar isso para o Congresso, eu quero levar isso para a Câmara. Eu também tenho pautas polêmicas, que as pessoas acreditam que tem que mudar a nível nacional e que não é mudado, e que eu tenho coragem de ir para lá e de mudar isso. Por exemplo, esse último episódio que aconteceu aqui em Campo Mourão, um episódio lamentável, onde um adolescente de 15 anos de idade atirou para tentar matar uma menina e acabou matando 2 cidadãos de bem que estavam lá, que não tinha nada a ver com aquilo e que faleceu. Nós temos que pensar na redução da maioridade penal. E a gente ouve falando isso e nada disso se coloca em prática. Outro exemplo ainda que eu tenho que dar para você, a tão sonhada Guarda Municipal, que também faz parte dessa ideia dessa última violência que aconteceu em Campo Mourão. Com a Guarda Municipal em Campo Mourão, nós melhoramos a segurança da nossa cidade. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que o prefeito
prefeito tem boa vontade, quer fazer isso, mas não tem recurso. Um deputado federal, ele pode correr atrás desse recurso, ele pode disponibilizar valores para ser feitos projetos como esse. Enfim, são com ideias como essa, são com pensamentos como esse, e atendendo o convite do partido que eu vim e coloquei meu nome à disposição. Meu nome foi homologado na convenção, foi aprovado, já tem até número, mas não pode falar porque nós não estamos em campanha. A campanha começa no domingo, agora dia 16, mas já estou oficializado como candidato aí do Cidadania a deputado federal. Você acabou de dizer que é do Cidadania, é o mesmo partido do prefeito Douglas Fabrício. Vai ter o apoio dele? Já conversou com ele? Já conversei com o prefeito Douglas, já uma conversa muito boa, aliás, algumas conversas muito boas. O prefeito tem outros compromissos para deputado federal, inclusive esse é um dos problemas, né, de quando você não tem um deputado local, que o prefeito ele tem que assumir compromisso com o deputado de fora, até porque o prefeito faz certinho, ele precisa correr atrás, ele precisa ir em Brasília, ele precisa conseguir recursos. E o prefeito tem 2 compromissos com deputados de fora, que ele vai cumprir esses compromissos de pedir voto para deputado federal, mas também vai pedir voto para o Sidney Jardim. Então eu também tenho o apoio do prefeito Douglas. E você é muito ligado ao ex-prefeito Tauílo Tezelli. Você espera o apoio dele? Eu espero. Até porque o prefeito Tauílo, já conversei bastante também com o prefeito Tauílo, ele também tem compromisso com outro deputado federal que ajudou ele na época e tudo mais, mas também vai ajudar o Sidney Jardim. Também tem o apoio dele, tanto é que na semana da convenção eu estive pessoalmente com ele, conversamos por muito tempo, agendou reuniões para mim em Curitiba, enfim, está me apoiando sim. Tá vendo aí, ouvinte, como que os nossos políticos são sinceros, né? Tem muito eleitor que fala, vou votar em você, eu voto em você. Todo mundo que aparece, os nossos políticos, eles definem, falam, olha, eu vou apoiar esse aqui, vou apoiar aquele. E o vereador, o candidato, está revelando isso. Eu gostaria de perguntar, é comum o eleitor ouvir que determinado deputado trouxe milhões de emendas? Como avalia esse modelo? Como pretende definir a destinação de suas emendas? Por critérios políticos, por solicitação dos prefeitos ou a partir de um planejamento regional de prioridades? Olha, Donizete, só voltando ainda na manifestação anterior, deixando bem claro em relação ao apoio do prefeito, do ex-prefeito, que eles têm compromisso. Se você pegar hoje e for na região, os prefeitos da região todos têm compromisso com o deputado estadual e com o deputado federal. Tanto é que nós temos outros candidatos aqui da região e que eles estão com dificuldades de achar apoio, exatamente porque eles chegam no prefeito agora e o prefeito já tem compromisso com outro deputado. Então só tem um jeito de quebrar esse vínculo, é elegendo um deputado da região, porque daí o compromisso fica com aquele deputado da região. Respondendo a sua pergunta sobre emendas, Donizete, nós tínhamos, até antigamente eu tinha uma opinião muito clara contra as emendas. Você já não é tão novinho, você tem mais ou menos a minha idade, o Cid talvez tenha um pouquinho menos, mas vocês lembram da época que o deputado trazia até o cheque. O deputado vinha, trazia o cheque e entregava o cheque para o prefeito. E na época, você ficava num cabresto ali com o deputado e tudo mais. A emenda, ela não deixa de ser isso. Ela não deixa de ser um compromisso que o prefeito faz com aquele deputado. E o prefeito precisa, porque ele tem que tocar a cidade. Por exemplo, eu ouvi pessoas falando, mas o prefeito tem que definir um lado, ou ele é de direita, ou ele é de esquerda. Não, o prefeito não pode definir esse lado. Se vem a esquerda, ele tem que ir lá pedir apoio para o deputado da esquerda. Se vem o deputado da direita, ele tem que ir lá pedir, porque ele é o prefeito da cidade, ele tem que pensar na população. E os prefeitos, eles acabam assumindo esses compromissos. E a emenda acaba criando esse vínculo. Só que, Luiz Donizete, a emenda não vai acabar. Esse sistema de emenda já foi falado tanto lá atrás sobre isso, sobre acabar com essa questão de emendas, e a gente sabe que não vai acabar. Se não vai acabar, a gente tem que trabalhar com ela do jeito que ela é. E o que eu pretendo, se for eleito como deputado federal, é fazer emenda regionalizada, igual você falou, através de projetos da região, através de projetos de prefeito. É claro, com certeza as emendas virão para Campo Mourão e região. A minha ideia é ser um deputado regional, há possibilidade disso, nós já tivemos deputado aqui que fazia isso, então a ideia é investir naquilo que seja regional. A Santa Casa, por exemplo, é o maior exemplo. É um órgão regional, ela não é de Campo Mourão, ela atende toda a região, então toda emenda de deputado que você colocar na Santa Casa, você está ajudando a toda a região. Então a ideia é sentar com a população regional, com os prefeitos, ver o que é desenvolvimento regional. Sentado com os prefeitos, verificado isso, é destinar a emenda para esses projetos que os prefeitos aprovarem. A Concan reúne 25 municípios com realidades bastante diferentes. Se eleito, pretende ser um deputado aqui de Campo Mourão, um deputado regional?
E como garantir que municípios menores tenham espaço no seu mandato? Dessa forma que eu acabei de falar, Donizete, sentando e ouvindo os prefeitos. Eu até lembro que o Douglas, lá atrás, apresentou um projeto na Assembleia, criando a região metropolitana de Campo Mourão. Já está na hora de investir mais nisso, de realmente Campo Mourão ser uma região metropolitana, de sentar mais com os prefeitos, de unir mais a Concan e de definir pautas mais regionais. Às vezes eu percebo assim, cada um puxando assim para o seu e não pensa muito em pauta regional. E a gente vê algumas associações de municípios que fazem essas questões da pauta regional. Eu acredito que um deputado ele pode encabeçar isso, ele pode puxar isso, sentar com os prefeitos e fazer funcionar isso de verdade. Sentar até em termos de valores e definir valores. Olha, quanto que vai para Nova Cantu, quanto que vai para Fênix, quanto que vai para Farol, quanto que vai para Lusiânia, quanto que vai, enfim, para todos os municípios aqui da região, pautado ouvindo os prefeitos. Esse é um dos critérios que eu pretendo adotar. Se tivesse que escolher hoje apenas 3 grandes reivindicações da Concan, essa pauta regional que a gente está falando, para defender em Brasília, quais seriam e por quê? Sem dúvida nenhuma, a Santa Casa, a Unespar e a Guarda Municipal. Eu entendo que nós melhorando a segurança em Campo Mourão, nós temos uma Guarda Municipal forte em Campo Mourão, melhorando a nossa segurança aqui na cidade, a gente consegue disponibilizar, ter mais policiais militares para atender a região. E hoje a gente ouve uma reclamação muito grande regional sobre a questão de segurança. Então nós precisamos melhorar a nossa segurança. A Santa Casa tem que voltar a ser o que era. Santa Casa há muita reclamação em relação aos últimos meses aí de funcionamento da Santa Casa, pessoas em longas filas de espera e tudo mais. E isso se deve ao fato de recursos. Lá atrás, quando nós tínhamos deputado federal, a Santa Casa recebia 8 milhões de reais por ano. Vale ressaltar que o funcionamento da Santa Casa ainda está indo bem desse jeito pela intervenção feita pelo prefeito Tauílo e pelo trabalho feito pelos deputados Douglas Fabrício e Márcio Nunes, que arregaçaram as mangas, foram atrás, conseguiram recurso e a Santa Casa ainda está funcionando desse jeito. Mas ela precisa melhorar. E para ela melhorar só tem um jeito, é com recurso e é com emenda de deputado. E um dos principais focos meu para colocar, para destinar a emenda é a Santa Casa. Isso se não for a metade das emendas que eu tenho direito, exatamente porque saúde tem que ser prioridade. E o outro ponto de vista é a Unespar. A Unespar ela é a grande união da nossa região, é a Unespar. Nós precisamos terminar aquele campus da Unespar, nós precisamos ter uma universidade de verdade em Camorão. E com todo respeito, hoje está capenga. O Rubens Bueno correu lá atrás, trouxe recurso, começou a construção daquele campus, aí nós ficamos sem deputado federal, praticamente parou. Nós precisamos concluir, nós precisamos transformar na Unespar em um estabelecimento, em um instituto, em uma universidade regional de verdade, que traga alegria para Campo Mourão, que traga orgulho para Campo Mourão. E o jeito é investindo na Unespar. Essa é uma das pautas regionais, aí eu diria para você, as 3 pautas que eu pretendo trabalhar bastante se for eleito. Cid, alguma observação, alguma pergunta, Cid? O Cidadania já definiu quem vai apoiar para presidente da República? O Cidadania, por enquanto, está neutro, Cid. O que eu percebi, e não é só no Cidadania, é nesses partidos que eu diria para você que é mais de centro, porque hoje, infelizmente, o Brasil se dividiu entre esquerda, direita e centro. Eu confesso para você que eu não gosto muito disso, já conversamos várias vezes sobre isso, porque se o cidadão fala mal do Lula, significa que ele é direita radical. Se fala mal do Bolsonaro, significa que ele é de esquerda radical. Então, o Brasil está numa fase ruim em termos de política. E tem o pessoal mais ligado ao centro. E o nosso partido, assim como vários partidos, decidiram ficar neutro nesse primeiro turno. Pode haver mudanças ainda nisso? Pode haver. Mas nesse momento, há indícios de que a Cidadania, nesse primeiro turno, vai ficar neutro aí em relação a essa disputa nacional. Estamos vivendo um momento que até se vestir uma cor já é sujeito à crítica. Aí é uma política implantada. 8 mandatos como vereador. Principal experiência que esses anos de vida pública lhe ensinaram e que pretende levar para Brasília. O que significa isso no projeto político do vereador Sidney Jardim? Olha, Donizete, eu acho que o que eu mais aprendi é respeitar a população e ouvir a população. Todos esses anos que eu estou na Câmara, mesmo no 8º mandato, eu sempre sou um dos vereadores que mais apresento projetos, mais apresento proposições na Câmara. E um dos motivos é por estar sempre ligado com a população. Eu sempre, inclusive, dou o número do meu WhatsApp no ar para a população, para quando quiser ligar, reivindicar e tudo mais. Esse respeito com a população, eu acho que é o que me mantém na política, é uma das coisas que eu pretendo levar para
Brasília se eleito for. Você lembra muito bem que nós já tivemos em Campo Mourão os famosos núcleos de base, onde você ia lá nos bairros, ouvia a população. Nós já tivemos em Campo Mourão o orçamento participativo, que a gente ia lá na comunidade, ouvia a população e falava assim: população, o que você quer que seja definido com esse recurso que nós temos aqui? Nós já tivemos época que nós íamos nos bairros e fazia prestações de contas para a população anualmente, das tarefas, daquele trabalho que tinha feito e tudo mais. Isso eu pretendo trazer de volta para Campo Mourão nesse sentido, de ouvir, quando eu falei ali, ouvir os prefeitos da região, no caso de Campo Mourão, ouvir a própria população, ir para os bairros e colocar lá as emendas. Olha, qual que é o direito que eu, como deputado federal, tenho a apresentar emenda? Eu tenho direito a esse valor, sentar com a população e definir junto com a população para onde vai aquele recurso. Eu acho que a população tem que ter mais participação ativa no mandato do deputado federal. E isso é uma das coisas que eu pretendo implantar, ouvindo mais, estando cada vez mais perto da população. Pré-candidato a deputado federal pela região de Campo Mourão, vereador com 8 mandatos, Sidnei Jardim. Então, obrigado pelas informações, os microfones à disposição para sua alguma consideração. Eu é que agradeço, Donizete, agradeço você, Cid, parabenizo vocês pela iniciativa, eu acompanhei, eu vi que todos os pré-candidatos estão passando por aqui, estão falando com a população. Esse respeito que a Musical FM tem com a população é muito importante. É bom que se diga que quando você traz um pré-candidato aqui para falar, não significa que você está valorizando aquele candidato, você está valorizando a população, você está informando a população: olha, esse aqui é pré-candidato, esse aqui é um dos que você pode pensar se vota nele ou não. Então eu vou trazer ele aqui, nesse caso a rádio, né, vai trazer ele aqui, vai ouvir as ideias dele, para quando for o momento de pedir voto, que ainda não é, e quando for o momento de definir, a população já esteja preparada. Então esse papel que a Musical FM faz é sensacional. Por isso eu parabenizo você, o Cid, o Eloy, a todos aqui da Musical FM. E no mais, agradecer a todos e que Deus abençoe e uma ótima quarta-feira a todos. Ótima quarta-feira, Cid Sauer. Vem aí o